aquela pessoa que não tem condições de pagar as custas do processo, ela vai ter o trâmite exatamente igual, de forma gratuita, que é o que a gente consegue vislumbrar de amplo acesso à justiça. Caso a gente não tivesse a conciliação aqui, com certeza isso iria perdurar por pelo menos mais alguns meses, né? Um acordo é mais rápido, ele é muito mais econômico e a solução, via de regra, a solução obtida num acordo, satisfaz, é muito mais satisfatória, é muito mais completa do que a solução ditada, imposta por uma sentença dada por um juiz. Em qualquer hipótese, o cidadão vai ser recebido no Poder Judiciário. Pode até ser que a demanda não seja julgada procedente, mas ele vai ser acolhido, vai ser ouvido e vai se buscar dar uma solução. Então, nós podemos dizer que o acesso à justiça hoje, ele é muito mais amplo do que o simples acesso ao Poder Judiciário. O Judiciário hoje ele se disseminou, né? É comum hoje todo mundo saber como é que funciona o Poder Judiciário. Em termos de acesso entendido como gratuidade, né? Possibilidade das pessoas sem recursos, ou com poucos recursos ingressar na justiça, ter acesso à justiça, nós temos a legislação da assistência judiciária, temos ainda o sistema da assistência judiciária numa forma mista, trabalhando com as defensorias públicas. A Lei 1060 de 1950 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Anos depois, a Constituição Federal, no artigo 5º, também estabeleceu que o Estado deve prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 98 do Código de Processo Civil diz que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Hoje nós temos a Defensoria Pública funcionando em todo o Brasil. Ela foi instituída destacadamente para atender essas pessoas que precisam ter acesso à justiça e não têm prontos recursos para tanto. Em parte, ela vem substituindo a assistência judiciária, mas como nós ainda não tivemos condições, principalmente materiais, financeiras, de implementar a Defensoria Pública de modo satisfatório em todo o país, nós ainda temos no Brasil e em muitos países um sistema misto, em que estão os defensores públicos atendendo as populações mais carentes e ainda o sistema da assistência judiciária, como ainda funciona em alguns locais. Só vai pagar pelo acesso à justiça quem realmente puder, né? Então, nós temos hoje um entendimento bem amplo na jurisprudência de que aquela pessoa que não tem condições de pagar as custas do processo, ela vai ter o trâmite exatamente igual, de forma gratuita, que é o que a gente consegue vislumbrar de amplo acesso à justiça. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ele editou a Resolução 140 de 2015, que traça alguns requisitos para o atendimento da Defensoria Pública. Ele pressupõe hipossuficiente pessoas cuja renda familiar não ultrapassa 5 salários mínimos. Mas tudo depende de ver o caso concreto para saber se realmente a Defensoria pode ou não atuar. Em decisão unânime, a Corte Especial do STJ decidiu que, quando um recurso discute se uma pessoa tem direito à justiça gratuita, não pode ser exigido o pagamento das despesas judiciais relativas ao pedido, chamadas de recolhimento de preparo recursal. Para o relator, ministro Raul Araújo, não há lógica em se exigir que a pessoa pague a despesa judicial se ela está justamente procurando a justiça gratuita. No grosso, as pessoas que procuram a gente realmente têm direito, sim. E a probabilidade de chance de lograrmos êxito em ela conseguir aquela tutela que ela buscou para o Estado chega próximo de 90% ou mais. No caso da saúde, isso beira o 100%. Só que, infelizmente, o destinatário daquela tutela, daquele assistido, é o Estado. E, às vezes, por burocracia mesmo do sistema, ele não consegue acompanhar a urgência que aquela pessoa precisa. Nós temos hoje equipes multidisciplinares, né, que atuam em diversas frentes de trabalho. O Poder Judiciário não é só o juiz hoje em dia. Nós temos atendimento psicossocial, nós temos atendimento descentralizado em qualquer região do país. Paralelamente à Defensoria Pública, as faculdades elas têm os núcleos de prática forense, que
presta um serviço similar ao da Defensoria. Mas a diferença básica é que o corpo da Defensoria é formado por servidores concursados. É uma maneira, sim, positiva de nós propiciarmos uma maior facilidade de acesso à justiça, exatamente por intermédio dos operadores do direito que estão aí aprendendo, que estão aí difundindo essas novas práticas e, o que é mais importante, com uma nova mentalidade. Não com aquela mentalidade de ajuizar tudo, de entrar na justiça sempre. Não, com a mentalidade de primeiro vamos tentar compor. Primeiro vamos chamar na nossa banca, no nosso escritório, onde for, para tentar um acordo. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é muito mais econômico e a solução, via de regra, a solução obtida num acordo, satisfaz, é muito mais satisfatória, é muito mais completa do que a solução ditada, imposta por uma sentença dada por um juiz. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender a estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Eu estava trabalhando, como motorista por aplicativo, e eu acabei entrando numa rua, numa quadra errada, e ao sair da quadra, eu, um pouco afobado, não consegui frear e acabei colidindo na traseira da senhora Shirley. Eu resolvi entrar com uma ação simplesmente para ter a garantia que esse valor seria ressarcido, o valor que eu paguei do conserto do carro. Porque ele sempre demonstrou que iria arcar com as consequências do problema, com o prejuízo, né? Então eu sabia que seria tranquilo. A única forma que eu poderia efetuar o pagamento era através de depósito bancário. Essa conciliação ela viria a calhar para ter tanta segurança para ela como a comprovação do pagamento do prejuízo por minha parte também. Eu costumo dizer que só o dono do bolso sabe quanto pode pagar e vice-versa. Então, esses acordos que são feitos dessa forma, eles têm um índice de descumprimento muito menor do que aquela sentença que é imposta, né? Porque muitas vezes o juiz diz, venha, pague tantos R$1.000 no final do mês, e a pessoa não tem aquele dinheiro para pagar. Então, quando as próprias partes envolvidas, o credor e o devedor, podem negociar dentro do que cabe no orçamento de cada um, a certeza de receber aquele crédito é muito maior. E essas pessoas, esse processo, ele não volta para o Poder Judiciário. Ele é resolvido na via de negociação, na via consensual, e ali ele se exaure. Nossa mentalidade é a mentalidade da litigância, né? É a mentalidade do conflito. O nosso ânimo é de muita judicialização,
Por isso que nós lutamos tanto pelos métodos alternos, pelos métodos mais adequados de resolução do conflito. Porque nós não podemos continuar com essa mentalidade de quando eu tenho algum conflito contra você, algum tipo de diferença contra você, eu já imediatamente procure as barras dos tribunais, já entro na justiça. Não, vamos mudar isso. A Lei 9.099 de 1995 dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. No artigo 1º diz que eles são órgãos da justiça ordinária, criados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de competência. O artigo 2º afirma que o processo deve ser orientado por critérios como simplicidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Nós temos, dentro da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, e também está previsto na Lei 13.140, que é a Lei de Mediação do Brasil, e também está no Código de Processo Civil, os CIJUSCs, que são as Centrais Judiciais de Solução de Conflito. Qual é o papel, qual é a função? De receber as pessoas, qualquer que seja, qualquer classe social que seja, para, primeiro, lhes dar esclarecimentos, esclarecer sobre o conflito que essa pessoa pretende trazer aos tribunais. E ali no CIJUSC, essas pessoas, qualquer interessado, tem sim oportunidade de, se quiser, chamar a outra parte, a parte contrária, contra a qual ela quer entrar com uma ação, e tentar resolver esses conflitos extrajudicialmente, ou seja, antes de entrar com uma ação na justiça. Existe um entendimento comum hoje de que quase todos os conflitos podem ser resolvidos por meio da conciliação e da mediação. Evidentemente, no Brasil, nós ainda temos uma resistência muito grande e há aquele consenso de que algumas questões constitucionais, tributárias, envolvendo o direito público, precisam realmente de uma decisão de um juiz que diga quem está com a razão, né? Qual é o justo aplicável. Mas na maioria das relações jurídicas, de crédito e débito, relações de consumidor, até relações internacionais, no âmbito internacional, nós observamos muito que se faz conciliação e mediação. Eu me sinto com a conciliação mais tranquilo com relação à rapidez, né? Caso a gente não tivesse a conciliação aqui, com certeza isso iria perdurar por pelo menos mais alguns meses, né? E a gente fazendo esse acordo aqui dentro do TJ, essa conciliação, torna algo muito mais rápido. A partir desse momento a gente não tem mais nenhum processo, tanto ela contra mim ou algo do tipo assim. Isso já acaba por aqui mesmo. Eu saio da audiência de conciliação tranquila, satisfeita. Entre os dias 21 e 25 de novembro de 2016, foi realizada a Semana Nacional de Conciliação. 51 tribunais em todo o país participaram. Na oportunidade, foram realizadas mais de 274 mil audiências e 602 mil pessoas foram atendidas. No final da semana, 130 mil acordos tinham sido efetuados. Imaginemos assim questões envolvendo direito de vizinhança, né? Às vezes brigas que se arrastam anos no Poder Judiciário porque as partes não conseguiram sentar, dialogar e pedir para o outro diminuir o barulho da televisão à noite. Isso acontece todos os dias, né? Questões envolvendo família, questões envolvendo dissolução de sociedades, né? Aquela questão que mistura amizade com sociedade, depois viram inimigos, não conseguem nem conversar. E isso são processos que têm uma vocação para durar muito tempo, né? Não se consegue resolver facilmente. Uma audiência de conciliação realizada pela ministra Nancy Andrighi em 2007 foi considerada um sucesso. Os representantes de um banco estatal em dissolução e de um instituto de previdência a ele relacionado fecharam acordo no valor de 52 milhões de reais, beneficiando 400 famílias. Duas particularidades no processo levaram a ministra a utilizar a conciliação, que tem o poder de estancar as disputas e o dispêndio econômico. O litígio envolvia grandes quantias e a discussão tendo por objeto a subsistência ou não de um acordo firmado anteriormente. Para a ministra, o juiz não deve ater-se apenas ao exame dos recursos processuais das partes. É preciso que exerça sua função de pacificador social e determine a medida mais adequada às peculiaridades da hipótese, para que preste a tutela jurisdicional com efetividade e elimine os conflitos com justiça. Nós temos aqui no DF uma justiça itinerante e existe em vários outros tribunais, que é de chegar naqueles locais em que não há fórum,
né? A capilaridade da justiça ela vem aumentando com o passar do tempo, de forma que todo cidadão, de que todo brasileiro possa acessar o Poder Judiciário, um juiz, numa distância muito pequena da sua casa. Então, se nós tivermos regiões, como ocorre no entorno do DF, em regiões do interior do Brasil, em que não haja uma comarca, em que não haja o fórum, vai existir um ônibus, o juizado itinerante que vai até essas pessoas para levar, então, a prestação jurisdicional. Uma modalidade de justiça itinerante em que pese não esteja dentro de um automóvel ou de uma embarcação ou dentro de um avião, mas é aquela em que os juízes, já no Brasil inteiro, estão fazendo, levando para salões paroquiais, levando para o interior, para as vilas, para os distritos, não é? Interiorizando o funcionamento, ainda que, não digo precário, mas nas ações mais simples, nas coisas mais simples, como a lei dos juizados especiais, o funcionamento da justiça, a máquina do judiciário. Eu acho que o atendimento do juiz itinerante é muito bom. É um atendimento ótimo, são pessoas capacitadas, o que eles fazem aqui é aprovado diante da justiça. Então é muito importante. As pessoas que procuram têm resultado. Porque eu já tive 2 causas ganhas aqui nesse juiz itinerante. A justiça itinerante é mais fácil para a população, né? Que ela vem até você, né? Você não precisa de um fórum. A linguagem dos funcionários com a gente não é aquela mesma linguagem que, por exemplo, você vai atrás de um advogado para resolver um problema seu, eles vêm falar com aquelas linguagens técnicas que pouca gente entende. Tipo, você nunca fez um direito nem nada, você não entende nada que o cara está falando. Aqui não, ela explica bem direitinho tudo que vai acontecer, tudo que você tem que fazer, tudo certinho. Uma linguagem mais clara. Se tiver com a documentação tudo ok, pode ter certeza que vai dar entrada e vai resolver, porque o meu foi resolvido. Isso melhora também a imagem do Poder Judiciário entre as pessoas, né? Sair daqui com a ideia de que o problema foi resolvido. Quando nós viabilizamos uma solução mais rápida e um atendimento mais humano para essa pessoa, ela sai do Poder Judiciário com uma ideia diferente. Na hora que eu precisei, eu fui atendida, eu fui ouvida e resolvi meu problema. Então isso é o que traz mais satisfação e a gente verificar que isso sim é acesso à justiça e isso é ofertar a cidadania para as pessoas. Nós temos um aparelho, nós temos um aparato, nós temos uma máquina imensa do judiciário, mas nós temos que dentro dessa nova visão, dentro dessa expectativa de esclarecimento da cidadania, também dar prioridade a esses esclarecimentos ao cidadão. Saúde, ótimo. Educação, ótimo. Segurança, ótimo. E os direitos também, não só justiça, não só o judiciário, não só a jurisdição. Esclarecer ao cidadão os direitos que ele tem e como ele pode resolver isso e como ele pode tornar isso efetivo, como ele pode dar efetividade aos direitos que ele acha ou que dizem que ele tem. Para quê? Para evitar que lá no mundo real, no mundo de verdade, fora das academias, essa pessoa tenha que sempre entrar na justiça para ver o direito reconhecido. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
Isso tem a ver com cidadania também, né? A ideia de tratar cada um de acordo com as suas necessidades. Hoje em dia, os idosos, eles têm preferência, as pessoas que têm alguma doença mais grave também têm preferência. E aí, o que a lei fala é que existe uma tramitação prioritária. Isso significa que esses processos, eles devem ser julgados antes dos outros processos. E aí é preciso que o cidadão faça um controle realmente para verificar se essa tramitação prioritária foi registrada nos sistemas informatizados, se os servidores estão sabendo disso, porque com essa informação, esse processo vai ser julgado antes. Então, nós marcamos as audiências nas datas mais próximas possíveis, sentenciamos antes, para que essa pessoa tenha a sua resposta o mais rápido possível. O Código de Processo Civil, no artigo 1048, diz que terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portador de doença grave, assim como compreendido das enumeradas no artigo 6º da Lei 7.713, como paralisia irreversível ou incapacitante, doença de Parkinson, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. A Lei 13.466 de 2017 incluiu no Estatuto do Idoso que pessoas com mais de 80 anos têm prioridade especial. Por fim, também tem prioridade os procedimentos regulados pela Lei 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2005, passou a valer a resolução número 2 do STJ. O artigo 1º diz que o Superior Tribunal de Justiça confere prioridade no julgamento dos processos cuja parte seja pessoa portadora de deficiência, desde que a causa em juízo tenha vínculo com a própria deficiência. O artigo 2º indica que o interessado no benefício deve provar a condição mediante atestado médico e requerer diretamente ao gabinete do ministro relator. Existe uma desconfiança, uma ideia de que o Poder Judiciário é só para os ricos, né, para a elite. E a gente vem trabalhando para tentar tirar essa imagem, né, para modificar. E esse trabalho tem que ser feito nas bases, né, passa pela educação em direitos. Hoje em dia nós já falamos muito nisso, né, é aproveitar as idades mais tenras para mostrar como é que funciona o Poder Judiciário, quais são os direitos de cada um e de que forma o Poder Judiciário pode ajudar essas pessoas quando tiverem seus direitos violados. Devido à atuação da imprensa, devido à divulgação do funcionamento, inclusive interno, como funciona internamente o judiciário, a população hoje já está bem mais informada de como funciona a justiça. Eu creio que sobre esse aspecto de como funciona, para que serve e tal, não há mais um abismo tão grande, uma região abissal tão imensa assim. Seguindo a legislação federal e infraconstitucional, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 70 de 2009 e depois pela Resolução 198 de 2014, estabeleceu metas, para que todos os tribunais que estão elencados no artigo 92 da Constituição Federal buscassem essas ações cidadãs. No ano 2001, nós abrimos os projetos por meio do projeto Museu Escola, que é um projeto voltado para o público infanto-juvenil. São estudantes que nos visitam diariamente. Em 2002 foi criado o projeto Despertar Vocacional Jurídico, que já é direcionado para os estudantes do ensino médio. Em 2004, percorrendo esse caminho de aproximação da sociedade junto ao tribunal, nós conseguimos então criar o projeto Sociedade para Todas as Idades, que é um projeto voltado para o público da terceira idade. E a partir de 2008, a gente passou então a trazer grupos universitários de todo o Brasil para que pudessem ter acesso ao funcionamento do tribunal. Então, o objetivo ele é promover a cidadania, aproximando esses públicos do STJ, do Judiciário, especificamente do STJ, a missão do STJ, sua filosofia de atuação. Não existe cidadania sem Poder Judiciário.
pelo que eu venho falando, nós somos ainda um país que está em evolução, né? Nós temos uma sociedade complexa, uma democracia ainda caminhando. Então, o Poder Judiciário, ele surge como um guardião de todos esses direitos, né? Como eu sempre digo que é realmente a última trincheira. Quando ninguém conseguiu dar guarida àquele cidadão que foi desrespeitado, ele vai ser acolhido no Poder Judiciário de um jeito ou de outro. Uma coisa é o funcionamento do judiciário, saber como funciona o judiciário. E outra coisa é ter acesso às informações dos direitos que eu tenho como cidadão. Então isso não depende só do judiciário. Eu acho que isso sim, nós precisamos dar mais cidadania ao brasileiro, cidadania enquanto ciência dos direitos todos que tem e do que ele pode realmente fazer em nome da sua própria cidadania. Que não é só exclusivamente entrar com ações na justiça. É fazer muitas outras coisas, é escolher bem um candidato, é votar, ir votar e fazer uma boa escolha, é se preocupar com a quem ele vai atribuir poderes para gerenciar um município, um estado, o país, quem é que ele vai eleger para amanhã ou depois fazer as leis, saber que um juiz não faz lei, o juiz cumpre a lei que o deputado, que o senador constrói.